Fala pessoal, meu nome é Xana Robucão, esse é o meu Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje João vai escolher a minha TBR de agosto. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, meus cachorros, leituras coletivas, segue lá no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre. Se você fazer qualquer compra nos sites da Amazon Americanas ou Submarino, pode ser fermento para pão ou um liquidificador industrial que destrói até celulares. Use o link do canal, está na descrição do vídeo. Eu recebo uma pequena comissão em cima de sua compra. E você não paga nada mais por isso e me ajuda a sustentar os hábitos luxuosos do meu marido. Eu fui convidado para escolher 8 livros no mês de agosto, para ele no mês de agosto. Não é sempre assim, né? Nem sempre 8 em agosto, 9 em setembro, não existe isso. Não existe isso. Então a gente vai escolher 8 livros para ele ler. E eu vou dar livros pequenos porque eu quero que ele fique mais tempo comigo. Mentira, eu vou escolher livros que eu realmente olhei na nossa biblioteca, olhei na nossa estante e achei que, poxa, acho que esse aqui vale a pena, acho que esse aqui combina com ele, combina comigo. Na verdade, assim, o que eu acho? Eu acho que quando uma pessoa quer ouvir uma crítica de um livro, ela quer ouvir uma crítica de um livro que ela quer ler. E eu quero que você leia os livros que eu gostaria de ler, entendeu? Faz sentido. Sabendo que eu nunca vou ler porque eu nunca vou ter tempo. Então eu gosto da fofoca. Tempo você tem. O problema é que você fica tempo. assistindo site de fofoca. Olha, gente, é mentira isso. Eu trabalho o dia inteiro. Do nada ele chega, você viu quem separou? Então, eu gosto de uma fofoca. Então, assim, se ele puder me contar as fofocas dos livros, pra mim vai ser perfeito. Então, vou te dar uns livros, você vai ler, vai me contar uma resenha e umas fofocas. Pode ser? Hoje o meu trabalho será no melhor dos mundos. Eu vou ficar aqui paradinho enquanto ele traz os livros pra mim e justifica por que ele tá trazendo cada um deles. O que vai ser bem interessante porque ele não lê nada, então vai ser uma coisa meio uma escolha de cegas. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. O primeiro livro que eu escolhi pra ele no mês de agosto é um livro que eu dei pra ele há muito tempo e que ele nunca parou pra ler. E eu, de verdade, já me apresentaram esse livro, já me indicaram esse livro. E o motivo de terem me indicado esse livro foi porque tem um livro que eu dei pra ele também há muito tempo e que ele amou, que é A Vida pela Frente. A Vida pela Frente, vocês sabem da história, quer dizer, ele deve ter contado pra vocês, com certeza, e alguns de vocês já leram. A Vida pela Frente é a história de um orfanato, tá? Em Paris, na França, e... A Vida pela Frente é a história de uma mulher que é judia, sobrevivente de campo de concentração, Exato. chamada Madame Rosa, que Exato. pega filhos de prostitutas para a polícia não levar os filhos dessas prostitutas enquanto elas trabalham e fica com eles durante o tempo em que elas estão trabalhando. E nisso conhecemos Momo ou Mohamed, que é uma criança que vive com Madame Rosa desde que é muito pequena e não conhece a mãe. E eles têm uma relação que você percebe com o decorrer do livro, que é uma relação de família, uma relação muito bonita, disfuncional, mas muito bonita, muito interessante, muito única. Um dos meus livros favoritos da vida. E tem uma coisa bem interessante nesse livro, que é o Mohamed, o Momo, ele é uma criança, e ele é extremamente inocente. E eu gosto muito da pegada de como o escritor consegue transpor a inocência de uma criança no livro. Porque o escritor normalmente ele não é mais uma criança. Obviamente o escritor ele já é um adulto. Mas ele consegue transpor a inocência de que ele lembra do passado da infância dele para um livro. E isso é interessante, porque mostra, na verdade, uma sensibilidade do autor em como reconhecer uma coisa inocente, que é uma inocência gostosa, uma inocência... como é que eu posso dizer? Uma inocência que traz uma nostalgia na gente, traz um acalento, digamos assim. Então o primeiro livro que eu escolhi para ele é esse aqui, deixa eu ver se eu encontro... Esse aqui, Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Campo Geral Eu nunca li. Nunca leu. A gente tem dois... Ainda bem, né? Ainda bem. Mas foi exatamente isso. Foi o livro que eu dei pra ele. Inclusive ainda tem uma cartinha aqui que eu fiz pra ele. Em Campo Geral, a gente vai encontrar a história também de Miguelin. E que me parece, eu também nunca li, mas me parece ser muito parecida com a história de Momo. Legal. Uma história de uma criança inocente... Enfim, é aquela pegada que eu falei pra vocês e eu acho que esse livro você vai gostar muito, tá? Então, vamos ler Miguelin esse mês. Eu tinha certeza que esse ia sair. Eu tinha certeza absoluta desse. Deixa eu falar uma coisa, eu tô meio que fazendo uma elasticidade aqui pra poder ficar posicionado na câmera. Vou sair daqui com cãibra e sem voz. Uma coisa que eu gosto em A Vida pela Frente é que essa inocência que o João falou, ela é muito bem colocada, sabe? Porque tem muito livro por aí que a criança...
O autor tenta colocar uma inocência e a criança simplesmente vira uma imbecil que só atrapalha na história. Isso acontece, por exemplo, em O Oceano no Fim do Caminho. Mas em A Vida pela Frente, a criança ela tem inocência, você vê como ela interpreta o mundo através da inocência dela, e é muito crível, é muito real, e ela não é uma criança idiotizada, sabe? Enfim, é por isso que eu gosto tanto de A Vida pela Frente. Normalmente eu não gosto de livros com criança, como protagonista, mas esse eu amo. O segundo livro, Eu quase vi. eu acho que você já deve eu vou suspeitar. amar! Você Não, vai eu não amar. achava. É o Não, que minha mãe não? me deu agora, recentemente meus pais me deram. Sério? Sim. Ah, interessante. O menino não sabia que ele tinha te dado. Eles me deram de 10 mil. Gente, que legal. O menino... É porque ele não assiste os vídeos, gente. O Aí menino ele do não dedo sabe. verde. Eu acho que a mãe dele deu pra ele, porque realmente parece, quando eu tava lendo a resenha, eu tava vendo algumas críticas de muita gente de idade um pouco mais avançada falando desse livro, como se isso já tivesse sido parte, esse livro tivesse sido parte do hall de literatura deles na infância. E me parece isso. Me parece que... Quando eu fiz o unboxing, muita gente disse que marcou muito. Esse livro aqui é como se fosse o Pequeno Príncipe. Uma outra versão. Numa outra versão, outra pegada. Na verdade, assim, juntando aquela história, né, de Miguelin e de Momo, aqui parece muito também, então continuando com a ideia, né, de, poxa, eu quero que ele leia alguma coisa um pouco mais infantil ou um pouco mais inocente, porque é sempre legal acalentar o coração com essas coisas. Essa resenha é exatamente isso, eles falam bastante, parece que tá dando um abraço, parece que tá te abraçando. E, mais uma vez, tem uma criança, né, uma criança que traz essa um pouco de esperança. Eu acho que tem um pouco a ver com ecologia, alguma coisa assim, talvez. Aí eu não faço ideia. Eu não sei exatamente. Bom, mas é um livro que eu acho que vai continuar ali o que o Momo e Miguelin vão trazer pra ele na leitura. Então, segundo livro, O Menino do Dedo Verde. Gente, olha o tamanho do capacete que ficou hoje. Eu passei cera demais no cabelo, eu passei muita pomada e virou um capacetão. Terceiro livro, A Casa do Mar Cerúleo. A Casa do Mar Cerúleo, ele já recomendou, acho que nos últimos 2 vídeos ele falou. Eu falei nos últimos 500 vídeos. Né? Eu acho que eu tinha que recomendar esse daqui, ele precisava ler em agosto, porque ele falou tanto. Vamos esperar essa resenha para ele falar nesse mês. Veja bem, João, você só escolheu livros com crianças. É verdade, esse também tem criança. Não necessariamente, e é de verdade, e foi muita coincidência. Eu fui pegando vários livros na estante, não só pela capa, as capas realmente ajudam, favorecem, né? Apesar de ser linda, né? Essa é linda. Mas também pela sinopse no fundo. E engraçado que esse aqui é mais um livro de crianças. Mas a história muda um pouco, né? Que daí ele já vai um pouco para um mundo de fantasia. Vai mais tá? fantasia, sim. Que é a história de uma casa, né? Que ele fica, na verdade, fica numa ilha. Tá? É a história de uma ilha que tem um orfanato, digamos assim, com, acho que são 6 crianças, ou são 5 ou 6 crianças, que são crianças meio que difíceis, digamos assim. Inclusive, elas têm poderes sobrenaturais. Uma delas é chamada de Anticristo. Então, eu acho que são mais do que difíceis. São crianças, talvez, um pouco mais... difíceis. E daí... E mais uma vez a pegada de um adulto tá do lado dessa criança e esse adulto aprender muita coisa com essa criança, como em Momo, né? Que a dona do orfanato, que também era a Judia, Madame né? Rosa. A Madame Rosa é tudo, gente. Que o Madame Rosa aprende muito com o Momo, e não só a Madame Rosa, aqueles outros adultos que convivem com ele durante toda a história. Nossa, é linda, é demais, gente. Esse aqui me parece bastante assim, porque é um senhor, na verdade é um adulto, um homem de 40 anos, que ele... Um senhor? Inclusive daqui a pouco eu tenho 40 anos. Será canceladíssimo. Veja bem, eu vou fazer 40 anos já. É um homem de 40 anos que foi incumbido de trabalhar nessa ilha, nesse orfanato. Parece mais um livro, né, de crianças inocentes e que transformam o adulto, ou que trazem algo a acrescentar para o adulto, e eu acho que vai ser um livro bacana para ele ler. Junto agora, traz um pouco da pitada da fantasia, que eu acho que ele gosta muito. Ele gosta muito, e eu adoro. E acho que talvez seja um livro também para eu ler no futuro. Então, A Casa no Mar Cerúleo. Quando eu coloco no Scooby do Mar Cerúleo, eu não acho. O Scooby tem esse problema, né? Demais. De que se você erra uma letrinha, ele não acha nada. Exatamente. Ele não consegue completar automaticamente. Exatamente. Vamos lá. Neste momento eu não tenho nada pra falar enquanto eu procuro o próximo. Então eu vou ficar aqui brincando com Continuando a história de crianças órfãs.
Acredite. Eu juro, mas foi muito sem querer. Parece... Foi muito interessante. Eu tava falando com ele antes do vídeo. Eu falei assim, gente, parece que eu escolhi uns livros que as histórias meio que se completam. Ou Sabe se o que tá continuam. acontecendo? Preciso ser nos comentários agora, tipo, meu Deus, ele odeia livros com crianças. Não é isso, gente. Eu já expliquei. A Guerra da Papoula é um outro livro que talvez... Ele me viu falando desse livro umas 500 vezes. Também, Por isso que ele pegou, é um outro livro que ele falou pra caramba. É um livro também que traz um pouco de fantasia, tem um pouco de distopia. Aqui, pela resenha, é uma história de uma menina. É o livro do ano, É um praticamente. livro que se passa na China, tá? E eu gosto muito dessas histórias que trazem fantasia, distopia e realidade. Então tem um pouco de história da China do século XX, tá? É uma história, enfim, é uma história de uma É mulher. meio que uma ficção histórica fantástica. Exato, eu gosto disso. Quando você tem Pachinko, quando você tem A Guerra da Papoula, Pachinko é uma história real, né? Pachinko é uma ficção É histórica. uma ficção histórica, mas não tem fantasia, Não. né? Essa aqui já agrega um pouco de fantasia. Então é a história de uma mulher que ela era órfã, foi adotada por uma família, essa família tradicional queria que ela se casasse com uma pessoa. No final das contas, ela foge, ela vai para uma academia militar e ela é treinada lá. E ela vira uma anti-heroína. E eu também acho legal essas histórias de anti-heróis, seriados com anti-heróis, livros com anti-heróis, filmes com anti-heróis, eu acho muito interessante. É uma mulher que é um anti-herói e que tem essa coisa da fantasia e um pouco da história da China e dessa região no século XX. Gente, a gente tem aqui então o quarto livro. Gente, ele não errou até agora. Tá sendo tudo perfeito, assim. Só livro fantástico. Só um detalhe, a gente não combinou. Não combinamos. De verdade. É tudo uma surpresa aqui pra ele. Eu Tirando estou... esses dois últimos que ele tava falando demais. Eu tava falando demais. Mas eu escolhi de verdade, por mim. Mas eu estou amando mesmo. Chan! Achei. Aqui. O jogador número 1. Essa estante sua é difícil de achar as coisas. Deveria estar em ordem alfabética. Está em ordem alfabética. Não é possível. Não, é porque tem alguns livros que são os livros que as editoras mandaram com o seu parceiro e eles estão fora de ordem. Ah, tá. Mas o resto da estante toda tem ordem alfabética. De nome de autor ou De nome de livro? autor. Ah, nome de autor. Isso. Coisa que não é fácil pra mim, né? Porque não necessariamente aí você já vê. Eu categorizei. Eu escolhi livros, eu escolhi autores, mas tudo bem. Isso é um problema 100% seu. O jogador número 1. Esse livro. Velho, finalmente eu vou ler esse livro. Você não tinha. Eu tô com esse livro aí, ó. Interessante, eu tô E eu tenho enrolando ele. Finalmente eu vou ler esse livro. É parecido com o Chapolin, né? Inclusive, amarelo com vermelho. Me lembrou muito, brincadeira. Gente, esse livro é um livro. Continuando com aquela coisa de, poxa, João escolheu tudo meio parecido. Esse aqui também agrega distopia, fantasia, tá? É um livro que me chama muita atenção, porque me lembra muito. Isso foi escrito, só pra vocês terem noção, de quando é esse livro, sabe dizer? É recente. Recente? Tem uns 10, 15 anos no máximo. Poxa, 10, 15 anos. É muito interessante. É muito interessante esse livro ter 10, 15 anos. O que me chama a atenção nesse livro é que é um livro que é um pouco antigo. Tem 11 anos. Bom, é um livro que tem 11 anos, né? E é um livro que parece falar um pouco de metaverso. Você assistiu o filme? Não, eu não sei. Nossa, a gente vai assistir hoje quando a gente voltar. Eu adoro Eu o filme. não assisti esse filme. Mas assim, pelo que eu vi de resenha, parece um pouco... Parece que são os jogadores que tem que brigar, conquistar, ou enfim, estão num jogo, né? Dentro de um metaverso. Parece que a sociedade é uma sociedade bem pobre, né? De modo geral, e que as pessoas, elas vão para um tal de Oasis, que seria um metaverso, uma realidade... Um metaverso. Né? E é onde as pessoas vão sobreviver em relação à vivência enfim, não tem mais o que fazer. As pessoas estão pobres o suficientes para não conseguirem viajar, não conseguirem assistir um filme, então elas vivem naquele mundo. Me parece muito próximo da realidade de hoje, e talvez a gente chegue nisso em pouco tempo, que a gente observa que as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, a gente observa que a desigualdade está cada vez maior e que para as pessoas se divertirem, as pessoas têm que estar dentro do mundo virtual. Então, se a gente tem acesso a streamings que são baratos, entre aspas, né, tipo uma Netflix da vida, ou se a pessoa tem acesso a uma rede social, ao invés de ter que ir no restaurante, então, ao Instagram, ao Facebook, se elas estão cada vez mais próximas disso, eu acho que daqui para a gente virar um metaverso é rápido. E isso me parece muito um pouco que a gente está vivendo, que a gente vai viver, é o que eu acredito, e talvez... De verdade, é um livro que eu gostaria de ler, porque
Tá bom. É um livro que eu acho que você gostaria, de verdade. Você vai assistir o filme hoje depois? Eu vou assistir. Aí vai sair pra comer daqui a pouco. Tá bom que quando a tem gente 11 voltar, anos, não é nada, não é nenhum livro, não é nenhum autor que... É legal. Não é nenhum autor revolucionário que tá prevendo uma coisa que pra ele tá muito distante. Por exemplo, 1984. Você vai ver o filme, é muito legal, de verdade. Bom, enfim. Enfim, o que eu quero dizer é que parece muito com o que a gente tá vivendo hoje em dia. Eu acho que vai ser, apesar de ser uma distopia, eu acho que é uma distopia que tá bem próxima da realidade. O que eu tô amando no vídeo de hoje é que eu não tô fazendo nada. Eu só tenho que ficar aqui concordando e discordando. Tá sendo tão delicioso. Normalmente nesse tempo de vídeo nós temos 22 minutos de vídeo. Eu peguei a tela e joguei pra trás porque ele tava olhando pra tela em vez de estar olhando pra câmera. Então pra isso não acontecer o tempo inteiro, eu joguei o retorno pra trás. Mas normalmente 22 minutos de vídeo eu já estou suando. E eu tô aqui pleno. O 6º livro vai chegar depois de são amanhã. 6 livros. Ah. O 6º livro vai chegar depois de amanhã, é 100 Anos de Solidão. Foi um livro que eu li. Finalmente eu vou ler ele. Foi um livro que eu li na minha adolescência. Talvez naquela época eu não tenha tido habilidade suficiente de entender ele, mas foi um livro que me marcou muito. Por que me marcou muito? Até onde eu lembro, e 100 Anos de Solidão parece um título que combina muito com o livro, porque são gerações e gerações de pessoas da mesma família que, com os mesmos nomes, vivem vidas particularmente profundas e solitárias. É a mesma família que mora na mesma cidade, com pessoas com os mesmos nomes. Inclusive, o pai, o filho, o neto, todos têm o mesmo nome, tá? E isso é difícil. Inclusive, eu acho que vale a pena, como Dark, acompanhar uma árvore genealógica para poder entender o que a gente, da onde a gente tá vendo. Será que sua família é de Dark? Será que o quê? Será que sua família é de Dark? A minha família? Você é João, seu pai é João, seu avô era João, seu bisavô era João? Não. Quebrou aí. Mas Dark era bisavô, era avô, pai e filho. Dark eram 3 gerações, até onde eu lembro. Mas, Dark assim, de Manaus. Dark de Manaus. Dark, a gente precisa de uma árvore genealógica para entender um pouco. Eu acho que a maioria das pessoas teve que recorrer a um youtuber para poder entender. Eu acho que sem a solidão vai precisar recorrer um pouco a alguma coisa no Google, porque se você não tá tão preso à história, ou se você não tá desenhando uma árvore genealógica, talvez você não consiga acompanhar um pouco o ritmo. Mas o que eu acho interessante é que eu, na minha adolescência, consegui acompanhar. Você não precisa entender perfeitamente essa árvore. O interessante é você entender que são personagens diferentes. São Josés diferentes. Se não me engano, são Josés. Eu não lembro o nome do personagem principal, mas se não me engano, são Josés diferentes, entendeu? E você precisa entender qual José é qual, tá? E o que é mais interessante no livro... não é uma linha do tempo sólida. É uma linha do tempo sólida, mas com vários Josés e várias Úrsulas, se não me engano. Meu medo era ser tipo Dark, vai e volta, vai e volta. Não vai e volta. Ele não vai, você não se perde. Mas o que é mais interessante é que o livro constrói personagens não pra você ler. O personagem tá ali. Você tá assistindo o personagem passar. Você tá entendendo? Ele não cria um personagem com características. Olha, esse personagem nasceu assim, criou assim, morreu assim. Não. Você pega um recorte da vida dele. O personagem tá ali, independente. Tem coisas, inclusive, que o livro... São segredos de algumas pessoas que o livro não aborda e que você nunca vai saber. Parece que não foi feito para o leitor. Parece que foi feito do escritor para ele mesmo. Entendeu? E daí você vai ter que imaginar o que ele quer dizer, entendeu? Não são personagens criados para você, nem para mim, nem para quem tá ouvindo. São personagens criados que, na verdade, são retratos. Eu acho muito interessante essa questão desse livro. E uma cena que me marcou muito foi a cena do circo. E o circo, no livro... Eu lembro muito nitidamente desse circo passando na cidade. Ele passa, eu não sei se ele passou algumas vezes. Isso ele não passou... é spoiler não, né? Não é spoiler. Esse circo tem um circo que passa na cidade, não sei se são várias vezes, eu não sei se é uma vez só, não lembro exatamente, tem muito tempo que eu li, mas o circo ele passa como o livro passa pra você. Interessante. A história tá ali, o circo acontece, o circo vai embora, o livro tá aqui, o livro acontece, o livro vai embora, te deixa solitário, você sente um pouco de solidão. Interessante é isso, porque você se sente solitário. É interessante quando o livro consegue fazer isso. É interessante. Por exemplo, Duna, que te dá sede quando você lê. Uhum. Um livro que te dá essa solidão quando você tá lendo. Acho muito interessante quando o autor consegue fazer uma coisa assim. E ele fala um pouco do próprio livro dentro do livro. Que na verdade é o circo. Pelo menos foi como eu entendi. Ou pelo menos foi interessante. Como... É interessante. 6 já foram, faltam 2. Até agora tá ótimo. Gente, Garotas de Sorte. Garotas de Sorte. Foi o que eu recebi errado. É? E eu acabei ficando assim. Não, e assim, de verdade,
me interessou bastante, porque ela tem um pouquinho de Gundaya, que eu gosto muito, Gundaya, e de Westworld. É verdade, ele adora. Mesmo as temporadas últimas que eu acho horríveis, ele continua gostando. E Westworld. Então parece que é uma coisa meio que no Velho Oeste, acho que são 5 ou 6 mulheres. Eles gostam tem fantasia mexendo no meio também. Tem fantasia, tem distopia. São 5 ou 6 mulheres que são marcadas com a tatuagem e elas parece que elas são vendidas como em Aya, né? Elas são vendidas para servirem a famílias, digamos assim. E elas parece que uma delas mata Isso eu posso falar porque tá dentro na sinopse. Tá na sinopse. Parece que uma delas mata um dos seus donos, digamos assim, e fogem. Tá, e daí ela vai ser uma caça às bruxas, vai ser uma caça a elas, né? E me pareceu bem interessante, porque é isso, junta a fantasia, acho que a Aya me chama muita atenção, acho que talvez seja um livro que você goste. Tá bom. Tá bom? Eles falam assim na sinopse que elas não se sentem parte do país, porque como em Aya, não sei se vocês assistiram o seriado, né, ou leram o livro, mas como no conto da Aya, aquelas mulheres que são americanas, né, nessa situação, né, elas são americanas, mas elas viram servas de famílias, enfim, e elas não se sentem parte daquele país, elas não fazem parte daquilo, elas não podem viver normalmente, elas são escravas, e me lembra muito isso. Então é isso, elas não se sentem pertencentes àquele país, porque é um país que escraviza elas, é um país que tem uma ideia diferente, né, do que elas devem ser, e elas devem ser simplesmente objetos, digamos assim. Eu acho interessante, e meio que guiado por isso, e interessante, mais uma vez, que parece que eu peguei livros. Tem criança também nesse? Não são crianças. Ah, tá. Mas, obviamente, elas são vendidas cedo, né, talvez adolescentes. Sim, e tal. provavelmente. Mas nessa questão aí de pertencer, né, e de talvez não se sentir parte disso, eu peguei um livro que talvez seja um livro mais pesado, então o mais pesado de todos aí. Então, o último livro que eu escolhi é um livro que talvez seja o mais pesado de todos, o mais denso, que na verdade não é uma ficção, é meio que uma autobiografia, são notas de um filho nativo. É de Baldwin, é assim que fala? James Baldwin. James Baldwin. James Baldwin é um escritor que Shanahan adora. Ele adora o Quarto de Giovanni. E verdade. O que é mais interessante é que eu não sabia que o escritor era negro e gay. Isso! Eu não sabia. E o Quarto de Giovanni é uma história de um italiano. Na verdade, a história de um americano. Americano que se apaixona por americano. Chamado David. Que é branco. Que ele está na Europa com a noiva dele, que vai pra Espanha fazer alguma coisa que eu não lembro agora. E aí ele conhece Giovanni, que é um italiano que também é hétero. E aí eles começam a ter uma fé que, por toda a questão da sociedade, na época em que a história se passa, e um reflexo do que o próprio James Baldwin tenta colocar no livro, acaba destruindo a vida deles de diferentes formas. Enfim, continua. Não é uma autobiografia, mas são notas que ele escreve, se não me engano, para um jornal na época, nesse período que ele se autoexila na Europa. O que eu tava vendo da sinopse e alguns comentários é que é mais ou menos aquela questão de pertencer. Ele não se sente pertencente, ele não se sente pertencente ao país, aos Estados Unidos. No caso, ele é um negro gay e ele não se sente parte do país. E ele vai para Paris, onde ele se sente muito menos parte daquele país, porque o parisiense tem uma fama de ser um povo um pouco mais excludente, apesar de ser Paris, especificamente, ser uma cidade super cosmopolita e tal, mas tem uma fama de que o parisiense, talvez naquela época, quando o Baldwin viveu em Paris, talvez tenha sido pior, se tenha sido uma época muito pior, ele não se sentia pertencente a Paris, entendeu? E daí ele fica naquela coisa, puxa, mas eu sou negro, eu pertenço à África, e fica nessa... As notas são mais ou menos assim, bem reflexivas, introspectivas, tristes, pesadas. Talvez seja o livro mais pesado que você vai ler em agosto, talvez seja o último. Só não deixe pra ler na época do meu aniversário pra você não ficar triste. Não, ele provavelmente vai no meio aqui, provavelmente. Meu aniversário é em agosto, gente, 22 de agosto, lembrem de comentar. Ele gosta de chocolates. Pra você não ficar triste, tá bom? Eu não quero que você fique triste na época do meu aniversário, mas um dos últimos livros pra você ler, eu acho que são notas, devem ser rápidas, assim, pra ler, mas bem introspectivas, reflexivas, mas eu acho que é um livro bacana. Até pra você entender quem que criou o livro que você tanto gosta, que é o Quarto de Giovanni. Pra encerrar, então temos notas de um filho nativo. Gente, eu adorei. A lista foi muito melhor do que eu esperava. Eu tava com muito medo de aparecer umas bombas aqui. O único que eu tenho medo mesmo é 100 Anos de Solidão, porque não é um autor que eu conheço. Sim, eu nunca li. Mas assim, de resto, tá fantástica a lista. Só que
Temos uma reviravolta aqui, Como assim? que ele não sabe. Ah, não. Você não vai me dar um livro pra eu ler. Eu não vou ter tempo. Eu vou dar um livro pra ele ler. Ele tem um mês pra ler o livro. Se ele não terminar justo, um livro em um mês, vai dar o quê? 15 páginas por dia, no máximo. Ok. E é um livro que eu acho que dá pra você ler muito mais páginas por dia porque ele é viciante. Aham. E assim, foi um livro que todo mundo pediu. É mesmo? Todo mundo Pra disse, eu João ler? precisa ler Ah, esse não, livro. já sei qual é. Ah, não. João precisa ler esse É livro. vergonha. E João precisa É ler vergonha. vergonha. João precisa ler vergonha. Todo mundo pediu. João tem um mês pra terminar vergonha. É inacreditável. Eu imaginei que ele fosse... Eu não sabia que você ia me dar fazer essa reviravolta e me dar um livro pra ler, mas quando ele falou que ia me dar um livro pra ler, eu sabia que era esse. Porque no último livro... ser ele. No último filme, esse aqui foi, inclusive, o livro que eu tive vergonha de apresentar pra vocês. E outra, Ele vai levar pro trabalho. Eu uma não- mochilinha. eu acredito que eu vou botar sei lá, uma coisa por cima, Uma jacket. uma jacket nele pra poder ler fora do trabalho, né? Mas tudo bem, vamos ler vergonha esse mês, vamos passar vergonha longe de casa. Pessoal, só um detalhe que eu esqueci de falar. Um dos 8 livros que eu tinha escolhido era esse, Modus Operandi. Se não me engano, Garotas, como era o nome do livro que eu escolhi? Era o 9º. E eu fiquei... de sorte. Garotos de Sorte era o 9º. Eu fiquei na dúvida entre esse e Garotos de Sorte e tinha escolhido esse. Mas voltei pra Garotos de Sorte, não sei porquê. De qualquer forma, vou adicionar esse. Da Carol Moreira e da Mabê Bonafé. Porque é um livro que, de verdade, eu estou bem na vibe de assistir podcast de criminals e tal. Eu não gostava. E comecei a gostar quando eu comecei a assistir um seriado chamado Only Murders in the Building. E eu me apaixonei. E daí eu comecei a ouvir alguns podcasts, inclusive esse. A Moça da Casa Abandonada, que não é um criminal, mas tem uma coisa meio... Tem crime, né? Existe um crime lá. E, bom, no final das contas, eu acho que ele vai gostar desse livro aqui. Vou adicionar, talvez ele não consiga fazer todos em agosto, talvez ele tenha que puxar um pouco... De jeito nenhum. Vai conseguir? De jeito nenhum. Talvez ele consiga pra setembro um pouquinho, puxar de setembro, mas vamos adicionar esse aqui por minha pedida. Minha Eu queria solicitação. colocar um livro novo pra você também, né? Não vai colocar livro novo porque eu só consegui ler um mesmo em agosto. Eu que lute. Então é isso. Valeu, pessoal. Então é isso, pessoal. Estes foram os livros que João escolheu pra mim. Então é isso, pessoal. Esse é o livro que Shanahan escolheu pra mim. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.